Olá, eu sou o Flávio Gonçalves e estamos no From Açores. Hoje o tema do nosso programa é sobre relheiras, na Ilha Terceira. Estarei com Antonieta Costa para trazer as melhores imagens e explicações sobre o tema de hoje. Sem esquecer, subscreva o nosso canal e deixe o seu like. Obrigado. Um dos aspectos mais controversos em relação às relheiras aqui da Ilha Terceira é este que se nota aqui, este alto no centro do veio deixado pela hipotética roda do hipotético carro de bois. Isto foi explicado de uma maneira bastante estranha no livro que foi editado a custo do Governo Regional na defesa de que estas relheiras seriam obra dos primeiros povoadores da ilha. Existe aí nesse livro, que foi patrocinado pelo Governo Regional, a Passagem das Bestas, apresenta uma explicação para este veio mais alto, dizendo que as rodas dos carros de bois tinham uns pregos laterais que faziam um corte diferente nestes veios deixados de passagem das rodas. No entanto, acho que não será essa a explicação para este alto aqui no meio. Não sabemos qual seja, mas essa dos pregos laterais nas rodas dos carros, acho que não cola aqui. Esta área calcetada, em cima da qual existem relheiras também, é muito controversa, porque não sei se ela tem ligação já com os povoadores portugueses ou se era anterior, não faço ideia, mas é uma área grande, vasta, calcetada, de uma forma bastante primitiva, mas por cima da qual passaram carros também a deixar marcas das suas rodas. Olá, este é o episódio em que falamos de relheiras, que é um tema muito controverso e eu escolhi precisamente este. Eu e o Flávio escolhemos este tema para se abordar o início desta controvérsia que está lançada entre o Governo Regional, os responsáveis pelos vestígios arqueológicos que possam existir cá e aquilo que vamos encontrando e que não se consegue localizar no tempo nem no espaço, conforme a história oficial, a história que em todo o mundo continua dependente do que foi criado no século XV por essa visão científica que pretendeu sempre deixar de lado todo o passado arcaico da mentalidade das populações e fazer vingar uma visão científica dos aspectos das coisas. Ora, essa visão científica tem sido muito contestada e presentemente a maneira como foi desenhada a história da humanidade, o desenvolvimento da humanidade desde os seus primórdios, tem encontrado esse embate com o que nós vamos descobrindo que não corresponde àquilo que foi definido como tal. Essa definição parte um bocado do trabalho de Charles Darwin, que
passou aqui pelos Açores. Charles Darwin, que era um botânico que pretendeu estabelecer uma teoria sobre a evolução das espécies, tanto vegetais quanto animais, e para isso fez uma longa viagem de 2 anos num navio fretado, o Beagle, uma viagem que começou em 1834 e acabou aqui na Terceira em 1836. A visão que ele pretendia defender acabou por estabelecer-se durante os séculos seguintes, e realmente a teoria da evolução das espécies manteve-se até há pouco. Agora é muito contestada, mas manteve-se até há pouco. Acontece que o diário que Charles Darwin escreveu e que foi publicado agora em 2009, nesse diário ele refere uma visita que fez aqui aos Açores, aqui à Ilha Terceira. Ele desembarcou, suponho que foi apenas na Ilha Terceira, e deu uma volta pela ilha e refere-se às relheiras que encontrou e que define como representando um longo e árduo trabalho dos povoadores para deixarem marcas tão visíveis como estas que temos andado a mostrar. O lançamento desse diário dele de 1836 surgiu em 2009 a publicação de uma parte do diário daquela que dizia respeito à Terceira. E nela, esta visão que ele transmite das relheiras e do modo como elas terão tido lugar, como é que apareceram, passou a ser contestado em todo o mundo, onde aparecem relheiras semelhantes, mas com aspectos que evidenciam que não terão sido feitas por carros de bois, e sim de outros equipamentos, outros veículos. Charles Darwin, quando esteve na Terceira e fez essa viagem onde viu relheiras e se refere a elas, é possível que tenha tido contacto com Francisco Ferreira Drummond, que era contemporâneo e que nessa altura estava a preparar os Anais da Ilha Terceira, que foram lançados depois em 1850. São vários volumes e é natural que nessa altura ele estivesse a trabalhar neles. E Ferreira Drummond contesta abertamente a versão de Charles Darwin de que as relheiras teriam sido feitas pelos povoadores portugueses. Drummond diz que era impossível, porque nos sítios onde elas se encontram, que são umas outras que vamos filmar daqui a pouco, e que têm por nome a Passagem das Bestas, Drummond diz que não era possível isso ter acontecido a partir dos veículos dos povoadores portugueses, porque não era permitido ir para o centro da ilha. Mesmo nessa altura, em 1850, mesmo nessa altura ainda não havia muitas estradas, não eram frequentes essas viagens, e então, se reportarmos a Gaspar Frutuoso, que nas Saudades da Terra refere que em 1500, aliás, fim de 1500,
não era permitido passar do Outeiro das Pedras, que é em Angra, aquela área da memória, do obelisco da memória, aquela área chamava-se Outeiro das Pedras, e havia uma multa tão elevada a quem passasse daquela área para trás, para o centro da ilha, que e isto vinha do início do povoamento, e era uma multa estabelecida pela Câmara de Angra para qualquer pessoa que passasse daquele limite. Nessa altura já era completamente interdito isso para o centro da ilha. De modo que como é que é possível que estas marcas tão profundas tenham sido feitas num espaço de tempo muito curto, posterior a qualquer um destes historiadores? Não é lógico. As contestações aumentam constantemente. Não há nada do que se descobre se enquadra na história oficial da ilha. Eu lembro-me que em 2005 publiquei um artigo no jornal, no Observatório Vulcanológico, sobre uma descoberta feita nas Quatro Ribeiras de uma rocha que tinha gravado uns caracteres que foram submetidos à apreciação de vários epigrafistas e que todos eles davam como explicação talvez a origem fenícia, ou então de vários outros povos do Mediterrâneo. Essa rocha foi observada por por um geólogo, por exemplo, que afirma que ela tem características que provam que as inscrições não são naturais, são feitas pelo homem, e depois a decifração dessas inscrições é que foi delegada a vários epigrafistas. Ora, em 2005, quando saiu o meu artigo, houve bastante polémica, o meu artigo sobre essa pedra das Quatro Ribeiras. E em 2009 aparece o Diário de Darwin, editado aqui nos Açores, o que veio lançar a polémica sobre a existência ou não de evidências de outros povoadores. Nessa altura, o Governo Regional assumiu uma posição decisiva e resolveu mandar publicar este livro. Não só este livro, um livro riquíssimo de fotografia e de qualidade de impressão, etc., muito bonito, lindíssimo mesmo, mas com textos que não explicam nada. Isto é um bocado fogo de vista. Incluído neste projeto estava também a realização de um filme que depois acompanha o livro, e toda esta mise-en-scène tem a ver com a defesa de que as relheiras são realmente, as relheiras que causam agora tanto polémica, são realmente resultado do trabalho dos portugueses. Dos agricultores, das pessoas que visitavam o centro da ilha para irem pescar lenha para o uso nas cozinhas nas cidades. Tudo isto é muito controverso e é contrário ao que dizem
os nossos historiadores, de modo que foi feito este investimento na defesa de uma tese que cai pela base, em nossa opinião. Vamos mostrar mais relheiras e depois deixo-vos a decisão a cada um. Então acrescentar um caído aqui. Este é um outro exemplo de relheiras, as de São Brás, que têm um percurso muito diversificado, ladeado de ruínas também estranhas, construções de pequenos muros. Tem a mesma característica da passagem das bestas. Não, são diferentes, portanto, das de Porto Martins, não têm aquele veio central mais alto, como se vê, são retilíneas. As relheiras aqui desta área são ainda mais interessantes, não só na sua excentricidade, na maneira como revelam um percurso muito estranho, mas também que estão rodeadas, por exemplo, destes fetos arbóreos de endémicas, plantas endémicas, a Erica azorca, por exemplo. É interessante rever uma coisa que disse o Charles Darwin, por exemplo, que aqui na Ilha Terceira não encontrou nada de interesse, quando afinal aqui há o resto da mata endémica europeia, que está aqui nos Açores e Madeira, os restos, porque já não há mais, e ainda por cima há uma grande variedade de espécies de animais e de plantas endémicas, só de cá, que o Darwin nem prestou atenção, nem se interessou em saber se isso existiria, se não. Tal como ele fez, por exemplo, no arquipélago das Galápagos. O Darwin nem se lembrou de que isto poderia servir a sua teoria da evolução das espécies. Quando aqui, devido ao isolamento, surgem tantas plantas com características só de cá. Mete aquela conversa que falou, depois mete aqui esta parte que vou por aqui fora.
É interessante que estas relheiras assim tão fundas estão num lugar onde estão próximas de grandes quantidades de obsidiana que existem nesta ilha. Existem ainda já uma enorme quantidade delas foram levadas no princípio deste século, foram roubadas de cá, foram levadas para fora, mas há muitas rochas de obsidiana nesta área aqui, próximas destas relheiras. Este exemplar das relheiras na Ribeira de Santa Bárbara tem esta característica de vir dar direito a um muro, como se vê, uma parede altíssima, que foi construída já há muito tempo também, mas, no entanto, as relheiras ainda foram antes e conseguiram esta erosão tão grande, com alturas de talvez uns 40 centímetros, difíceis até para os eixos dos carros. Não sei o que é que aconteceu aqui com esta construção deste muro na frente, em que época, não se sabe nada. Mas é bastante insólito. Esta localização destas relheiras são das mais estranhas. E vamos ver aqui em cima o que é que, de que modo, o Governo Regional chamou a atenção destas também com uma especial designação que já vemos aqui em cima. Ainda dentro da Ribeira de Santa Bárbara e mesmo próximo das relheiras, há aqui uma série de sinais, como por exemplo pequenas marcas de corte que não são para cortar, porque elas são demasiado pequenas, são mesmo uma parte de uma sinalética que está neste sítio com esta pedra, com este furo, que pode ser feito recentemente, mas pode também não, porque aparecem uns furos estranhos assim nesses locais, e está rodeada de duas grandes pias mais ou menos intervencionadas, esta e esta outra aqui. Isto é tudo dentro deste mesmo ambiente da relheira e não sei que sentido tem, mas há relheiras em várias outras partes do mundo em que aparecem pias no percurso das mesmas e na parte central entre os dois cortes das rochas aparecem pias. E há mesmo uma teoria que relaciona esse percurso da relheira com sacrifícios e com formas de relacionamento com o sagrado. E as pias teriam, nesse caso, essa forma de contacto. Não faço ideia se estas aqui... estas não estão diretamente ligadas com a relheira, que passa aqui a menos de 10 metros. Não é? Mas são do contexto. Este painel, aqui sobre a Ribeira de Santa Bárbara, é uma espécie de culminar da ação do Governo Regional na tentativa de dar um determinado sentido às relheiras e uma qualidade de terem sido feitas agora durante o povoamento português, e foi através de obras, a do livro e a do vídeo,
obras de grande dimensão, esta não tanto, mas de qualquer maneira é o culminado desse efeito que foi experimentado no convencimento da população de que isto era realmente o património desse tipo, quando é muito mais, provavelmente muito anterior a ele. Esta ação do Governo Regional teve início em 2009 e o livro Passagem das Bestas saiu em 2011, mas em 2009 tinha saído aquele acerca do Darwin e em 2005 eu tinha publicado um artigo sobre a Rocha das Quatro Ribeiras, de forma que isto veio tudo na sequência de uma tentativa de travar o que estava tendo nascimento, que era uma deturpação da história oficial, tendo por base estas evidências que iam sendo encontradas. Essa tentativa da parte do Governo Regional manifestou-se através da edição do livro, uma edição dourada, podemos dizer, e desta outra aqui em frente à Ribeira de Santa Bárbara. Não se esqueça de subscrever o canal, fazer um like e ver este vídeo e aquele outro que já fizemos.